O que é pecado? Vamos falar disso? Direto ao ponto, fica comigo aí, a gente vai bater um papo. Ok, o que é pecado? Né? Muito se fala, é uma questão, um tema, né? Sempre presente dentro do universo do mundo cristão, do cristianismo, a entender sobre o pecado, compreender a natureza do pecado, o seu dano e tudo isso. Mas vamos entender um pouco sobre isso aí. Né? Primeiro, a palavra é amartia, né? Pode ser também. Significa, sua tradução, significa errar o alvo ou desviar-se do caminho, tá? No sentido bem estrito aí da palavra. E aqui eu quero trazer um texto bíblico para a gente começar a contextualizar o que vem a ser, então, esse erro de alvo, né? Esse desvio de caminho, de rota. Bom, o texto que eu quero trazer é o texto de 1 João, capítulo 2, versos 15 ao 17. Diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, aí ele vai dizer, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, esse texto de João é um texto muito interessante, porque ele vai dizer algumas coisas que a gente precisa compreender realmente com muito discernimento. Primeiro ele fala, olha, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Aí, com uma análise superficial e descontextualizada, alguém inapto para ensinar vai dizer, então quer dizer que a gente não pode amar a natureza, a fauna, a flora, as praias são tão legais, as cachoeiras são tão bonitas, obras da mão de Deus, do que o João está falando, né? Como a gente não vai amar as coisas que existem no mundo, etc. Vamos lá, queridão. É o seguinte, quando a Bíblia vai se referir a mundo, tá? Ela está falando não da criação de Deus, dos objetos de criação de Deus, que eu acabei de citar, os elementos da natureza, a fauna, a flora, etc. O que os escritores estão falando, se referindo, quando se referem à ideia mundo, é a sua ideologia, tá? Contaminada pelos valores e princípios que Satanás trouxe lá no momento em que ele teve da mão de Adão o cetro de governo da terra. Então, dentro de todo o ambiente da criação, o nosso inimigo, Satanás, começou a produzir elementos de desconstrução, tá, dos valores do Deus eterno. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto que é bom entender é o seguinte também. Nós lidamos hoje com o mundo, queridos, e a gente estuda essa realidade do mundo. Por exemplo, você e eu estudamos na escola, ou talvez você ainda estuda, sobre cadeia alimentar. E nós aprendemos lá na cadeia alimentar que existem animais que são carnívoros, outros que são herbívoros, e trazendo para o universo os animais carnívoros, que por definição são aqueles que se alimentam de carne. Então eles acabam tendo que se alimentar uns dos outros. Nós temos os predadores, então aí, que se alimentam de outros animais. A gente estuda essas coisas, né? A cadeia alimentar e o comportamento, tudo isso aí. Mas, o que é isso tudo que a gente estuda? Nós estudamos a adaptação a uma realidade de que deu errado. Então, essa realidade que a gente tem que lidar com ela, os animais carnívoros, nós comendo carne de outros animais, todo esse universo de coisas aí, falando desses aspectos, somos nós lidando com aquilo que deu errado. Não era esse o plano de Deus, tá? No plano de Deus, no desenho de Deus, o leão pasta com a ovelha, come junto com a ovelha, dorme junto com a ovelha. Ou seja, o predador e a presa não tem qualquer tipo de relação de caça, né? De uma relação hostil. Ambos se alimentam, sabe,
daquilo que a própria natureza fornece para esse fim aí. Esse é o desenho original, certo? Só que a queda trouxe malefícios de toda a sorte. E nós lidamos, então, com essa realidade de ter que nos adaptar ao que deu errado. Até que venha Cristo e coloque tudo no eixo de novo, tá? Então, por que eu estou falando isso? Para contextualizar que o que João está falando, ele não está falando da questão, como eu já falei, fauna, flora, as coisas que Deus construiu. Não, ele está falando de um sistema, de uma mentalidade. E isso fica claro quando? Quando ele vai conceituar, tá? O que há no mundo que não deve ser amado por nós. Ele vai falar concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele não está falando de absolutamente nada relacionado aos elementos da natureza, a praias, a cachoeiras, a qualquer coisa, a vida selvagem, animais. Não, está falando de 3 coisas muito pontuais. E vamos lá, voltando para o ponto nosso que é pecado. O que seria pecado? O que seria errar o alvo, desviar-se do caminho? Lembra do que eu falei? Que nós temos que lidar com uma realidade e nos adaptar a uma realidade do que deu errado? Então, desde o momento da queda, sabe, o inimigo ele vem trabalhando através de um processo de sugestões e impulsionamentos, né, por causa agora da natureza carnal, de nos levar a escolher, a caminhar, a olhar, a desejar e a buscar tudo aquilo que Deus reprova. E por que Deus reprova? Porque nos faz mal. Ele reprova porque percebe que aquilo, de inúmeras formas, nos trará prejuízo. Que apesar de ter talvez uma aparência boa, apesar de trazer uma certa perspectiva de algo que seja agradável, que seja sedutor, que seja uma ferramenta ou um produto ou alguma situação que nos conduza a uma condição de prazer, de alegria, de coisas nesse sentido, nesse aspecto. Só que mesmo isso, entendendo essas coisas aí, a verdade dessas ações fora daquilo que é a vontade de Deus vai trazer exatamente o contrário, vai nos trazer prejuízo, vai nos trazer morte, vai nos trazer toda a sorte de resultados que são completamente prejudiciais à nossa vida espiritual, emocional e psicológica. E como é que Deus sabe disso? Porque Ele nos fez, foi Ele que nos criou. Então João, aqui ele define isso em 3 níveis. Primeiro ele fala da concupiscência. O que é a concupiscência? É o desejo por aquilo que é proibido. Então ele fala, há um desejo por aquilo que é proibido e uma concupiscência da carne. E quando ele fala da carne, ele está falando dos desejos mais instintivos, sabe? Mais primitivos que o homem acaba tendo, mas sem um filtro de moral e ética. Ele vai acabar buscando a prática dessas coisas de uma forma completamente disfuncional. Então ele está dizendo, olha, o desejo por essas coisas vai fazer você errar o alvo, sabe? O anseio por desejar essas coisas que Deus proíbe vai te levar a errar o alvo. Então, essa ideia de prazer que não está alinhado a um pensamento de moral e ética que procede de Deus e não do pensamento humano, vai te levar a errar o alvo, vai te levar a errar a rota. Ele fala a concupiscência dos olhos, o desejo, sabe? Que vem através dos sentidos, né? Em especial o que você vê, né? Então, aspectos que fazem com que a nossa mente vislumbre, deseje, anseie, ambicione, sabe? E ambicione e deseje coisas das quais são proibidas, não são acessíveis, não são aprovadas. Então, o desejo por aquilo que Deus proíbe. Então, Deus fala, você deve evitar o uso de bebida alcoólica, está escrito na Bíblia, em vários lugares. Só que o meu desejo por aquilo que está sendo desaconselhado se torna pecado. Por quê? Porque vai me fazer errar o alvo, vai me colocar para fora da rota, vai me levar para outro lugar que não é o lugar que Deus quer para mim. E por fim ele fala a soberba da vida, que é a embriaguez, tá? Das coisas que esse sistema nos oferece. Poder,
fama, sabe? Os benéritos do processo de quem tem, sabe, muitos recursos, que acaba vivendo uma vida extremamente devassa, sem controle, desmedida, desregada, e isso aí que carrega e alimenta um sentimento de soberba, tá? Deus reprova, condena e diz que isso não deve ser buscado, esse tipo de pensamento e desejo. Por quê? Porque vai fazer você errar o alvo, vai tirar você da rota. Logo, é um pecado. Então, o pecado não se trata de um conjunto de regras, tá? Apenas uma lista de podes e não podes. O que se trata é de vários elementos e princípios de um Deus que te criou, que sabe exatamente o que você precisa e o que você não precisa para ser feliz. E ele pontua que esses elementos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo dessas coisas, desenfreado por aquilo que é proibido, tá? A carne aos olhos e a soberba da vida vão te tirar da rota. Vão te fazer você errar o alvo, vão tirar você do lugar que você deveria estar, para que para o seu próprio bem você tenha uma vida extremamente agradável e feliz. Então, é disso que se trata o pecado, tá bom? Então, é isso aí, direto ao ponto. Deus abençoe, fique na paz.